Vamos falar do Galo, que, como eu disse, está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Venceu o Puerto Cabello ontem 1-0 na Arena MRV. E eu vou te dizer, tá? O Galo tá implacável em casa. Desde a chegada do Barba, esse aproveitamento de 83,3% é impressionante. Na temporada foram 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e só uma derrota. Só que o cara do jogo de ontem foi o Bernard. Fez o gol da classificação, que demorou, mas saiu. Sabíamos que teníamos que ter paciência. E haja paciência, hein, seu Barba? O Galo precisava vencer o Puerto Cabello ontem para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. E tava difícil de vir esse resultado, viu? O Galo não aparecia tanto e quando aparecia, não dava em nada. Mas deixa eu te contar um segredo sobre as vitórias do Galo na Sula. Todas envolveram um gol desse moço aí. Era o que estava faltando. A bola sobrar para ele, ajeitar depois do passe errado e finalmente fazer o gol que o Galo tanto precisava. Comemorou horrores com a massa. E com a coxa esquerda dele. Que isso, Bernardo? Mas você não é destro? Eu acabei brincando com meus amigos sempre falam que eu tenho gols importantes com a esquerda aqui no clube. Fiquei com eles na comemoração, beijando a perna esquerda. Eles até brincam às vezes que a esquerda é melhor que a direita. De esquerda ou de direita, meu filho, o que importa é que você fez mais um, Bernard, e colocou o Galo nas oitavas de final da Sul-Americana. Golaço, uma bomba e um gol que coloca o Bernard como artilheiro do Galo na temporada com 5 gols, ao lado do Hulk, que agora tá no Fluminense, e do Cassier. Parece que o Bernard agora emplacou, né? Ele voltou ao Galo há 2 anos, em 2024, viveu altos e baixos nos últimos meses. Você vai lembrar daquela cena, né? Mão na orelha, dia 16, há 2 meses, contra o Juventude de Las Pedras, ele fez o gol da vitória e colocou a mão, ele vinha sendo cobrado, né? E aí falou pra torcida como quem diz assim, e aí, e agora? Depois ele até pediu desculpa. Vamos seguir a linha do tempo do Bernard nesse ano, porque contra o Mirassol ele ficou 1 mês sem participar de gols. Aí contra o Mirassol, no dia 16 de maio, ele deu uma assistência pelo Campeonato Brasileiro. Vamos seguir, porque depois disso o Bernard desandou a fazer gols pelo Atlético. Contra o Cienciano em casa pela Sul-Americana, ele também fez um dos gols no dia 21 e começou a se reencontrar com a torcida atleticana. Seguimos na linha do tempo do Bernard em 2026, porque ele atingiu um número importante depois daquela partida. Ele é o maior artilheiro da história do Galo na Copa Sul-Americana, com 6 gols no total, ultrapassou o Hulk, que tem 4 gols na segunda posição. Seguindo esse bom momento do Bernard com a camisa do Atlético contra o Puerto Cabello na semana passada, ele também fez o gol da vitória. E seguimos mais um pouco, porque o Bernard tem um número interessantíssimo. Esse gol do Puerto Cabello foi ontem, mas tem um dado muito legal que é, Bernard é pé quente. Nessa temporada, todas as vezes que ele marcou um gol ou deu passe, o Atlético ganhou. Então, se o Bernard participa, o Galo ganha, tá vivendo um bom momento. E ontem, depois do jogo, ele disse que o lugar dele é no Atlético e ele quer ficar aqui em BH. Tive proposta, sim, para poder sair, mas já conversei com o Brax. Eu estou muito feliz, é onde eu sempre quis estar, é onde que eu me planejei para estar, desde quando eu voltei da Europa, depois de 11 anos fora daqui. Tá aí, o Bernard falou que quer ficar, em meio do ano sempre rola esse papo, né? Dos jogadores saem, os jogadores ficam, por quê? A tal da janela, que é aquele período de transferências em que os clubes podem e são autorizados a comprarem ou a venderem jogadores. Bernard disse que fica, mas Júnior Alonso, importante, tá de saída. Ele disse ontem que fez o último jogo dele pelo Atlético. Hoje foi meu último jogo com a camisa do Galo. Estou feliz por tudo que tenho feito dentro do clube, né? Sempre fui um jogador profissional que respeitou o clube dentro e fora do campo. Ganhamos vários títulos, entre eles o mais importante que o brasileiro, né? A Tríplice Coroa pela primeira vez na história dentro do clube. Então, sou parte dessa história, estou muito feliz por tudo que tenho feito aí. E ele não joga no fim de semana contra o Vasco pelo Brasileirão, porque ele vai se apresentar à seleção paraguaia para a Copa do Mundo. Torcedor atleticano certamente vai sentir saudades. A terceira passagem do Júnior Alonso termina aqui, primeiro em 21, depois em 22, depois de 2024 a 2026, e ele fez história. Ao todo foram 6 títulos, um brasileiro, uma Copa do Brasil e 4 estaduais, 4 gols e 242 jogos no total. O Júnior Alonso se tornou o jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa do Atlético e muito provavelmente vai se transferir para o Atalanta no futebol italiano. Massa atleticana. Que noite foi essa na Arena MRV? Foi sofrido, foi tenso,
Mas o Galo está classificado direto para as oitavas da Sul-Americana. E aí? O secador! Parou. O Atlético venceu o Puerto Cabello por 1-0 e mostrou mais uma vez que, quando a camisa pesa, o time encontra um jeito de decidir. E quem apareceu no momento mais importante? Bernard, com categoria, personalidade e um golaço para explodir a Arena MRV. Mas quem pensa que foi fácil, tá muito enganado. O primeiro tempo do Atlético deu preocupação na torcida. O time tinha a bola, tentava atacar, mas quase não conseguia criar perigo. Enquanto isso, o Puerto Cabello assustava nos contra-ataques e obrigava Everson a salvar o Galo em momentos decisivos. E o nervosismo ficava claro em cada passe errado. A torcida sentia que o time precisava mudar, precisava de atitude, precisava de alguém para chamar a responsabilidade. E foi aí que o jogo virou. Na volta do intervalo, as mudanças deram outra cara ao Atlético. O time ganhou velocidade, ganhou movimentação e começou a pressionar de verdade. Dudu entrou ligado, bagunçou a defesa adversária e fez o goleiro trabalhar várias vezes. Até que aconteceu o momento que todo atleticano queria. Bernard recebeu na entrada da área, tirou a marcação e bateu bonito, sem chance para o goleiro. Gol do Galo! A Arena MRV veio abaixo. Depois disso, o Atlético controlou a partida, fortaleceu o meio-campo e ainda acertou bola na trave. Era questão de tempo até confirmar a vitória e a vaga direta nas oitavas, sem precisar passar pelos playoffs. E isso faz diferença demais. Agora o Galo ganha confiança, ganha moral e mostra que pode crescer ainda mais na temporada. Porque time grande é assim. Mesmo quando não joga o seu melhor futebol, encontra um jeito de vencer. E aí, torcedor, depois dessa classificação dá para sonhar forte com o título da Sul-Americana? Já deixa sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhem e deixa o like. Atenção, torcida do Galo, uma era está chegando ao fim. Júnior Alonso confirmou sua saída do Atlético e a vitória contra o Puerto Cabello marcou a despedida do zagueiro com a camisa alvinegra. E não tem como negar. Bate um sentimento diferente no torcedor. Depois de tantas batalhas, títulos e momentos históricos, Alonso vai deixar o Galo rumo ao futebol dos Estados Unidos. Como está suspenso contra o Vasco, aquele jogo na Arena MRV foi o último dele defendendo o Atlético. Foi meu último jogo. O Atlético significa tudo para mim. A maior quantidade de jogos que tenho a nível de clubes é aqui. Sou estrangeiro com mais jogos dentro da história do clube. Ganhamos títulos importantes. Passei a maior quantidade de tempo jogando a nível profissional aqui também. Então, eu sou muito grato ao Atlético, a tudo que ele me deu como clube, né? A estrutura, o suporte. Sou grato com a diretoria, com o torcedor que sempre me respeitou. Como falei desde o início, jamais precisei nem teve a intenção de ser um ídolo, só ser respeitado. Então acho que com o trabalho que fiz durante esses anos consegui isso e estou muito feliz por isso. É para os Estados Unidos? É Estados Unidos, sim. E o próprio jogador confirmou isso após a partida. Alonso revelou que já existia um acordo com o clube desde janeiro, permitindo sua saída sem custos nessa janela. E mesmo em tom de despedida, deixou claro o carinho que construiu pelo Atlético. Porque não foi uma passagem qualquer. O paraguaio virou símbolo de raça e liderança dentro de campo. Chegou em 2020 e rapidamente se transformou em peça fundamental daquele time campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. Um verdadeiro xerife da defesa. Depois saiu, voltou e voltou de novo, sempre mostrando identificação com a camisa atleticana. Nessa última passagem, viveu momentos complicados. Recebeu críticas, foi questionado por parte da torcida, mas nunca deixou de lutar. E aos poucos recuperou espaço até virar titular novamente com Domingues. No total, Alonso encerra sua história no Galo com 241 jogos e 4 gols marcados. Mas muito mais do que números, fica o respeito. Fica-se imagem de um jogador que honrou a camisa em campo. Agora, a saída dele também obriga a diretoria a agir no mercado. O Atlético já procura um novo zagueiro canhoto para reforçar o elenco e disputar posição com Vitor Hugo. Só que uma coisa é certa, torcedor. Substituir a identificação e a entrega de Júnior Alonso não vai ser fácil. E aí, Alonso merece status de ídolo no Atlético? Ué,
Tá funcionando. Ih, pode jogar fora. Queimou. Atenção. Não, mas calma. Com esse time ruim, o secador dá vizinho de vez em quando. Atenção, cruzeirenses que ficaram acordados até agora. Tá tarde, vocês vão trabalhar amanhã cedo. Pode dormir, porque quem achou que o Galo ia ser eliminado... Tchau, aí. Beijo! Essa fala é minha. Ainda tá cedo, é 9h30. Amanhã você vai ficar aqui até meia-noite. Presta atenção. Galo classificado hoje. Amanhã o Cruzeiro perde. Fica em terceiro lugar. E eu espero vocês aqui na Sul-Americana, beleza? Vamos dar Libertadores, meu amigo. Galo, Galo!